Eu vou tentar explicar para vocês essa questão do pedreiro querer receber antes mesmo de dar o orçamento. Qual que está sendo a minha maior dificuldade agora aqui, estando nos Estados Unidos, tendo um terreno lá em Santa Catarina, no Brasil. Sempre o meu objetivo da minha esposa foi comprar uma chácara. Como a gente queria morar em um lugar diferente e mais próximo da minha família, do meu filho que está em Santa Catarina, o lugar escolhido foi lá, e a gente pensou em um plano B financeiramente, que é alugar chalé, fazer chalé nesse sítio para alugar, mas não seria a nossa principal renda. A gente tem outro propósito que eu quero compartilhar mais para frente com vocês. Mas o que acontece? Pela graça de Deus, a gente conseguiu encontrar um terreno que cabe no nosso orçamento. Compramos o sítio, vocês já sabem, quem acompanha o canal já sabe disso, que a gente comprou. Só que ele não tem nada, é só mato, não tem nada. E a gente preferiu assim, porque a gente quer fazer a nossa casinha simples e etc, a casinha da minha mãe, construir. Então a gente está começando do zero. E não estando no Brasil é muito difícil, porque você não tem... Eu não consegui até agora entender como que é o terreno, como ele é. Enfim, qual que era o primeiro passo nosso? Era cercar o terreno. Como o terreno é muito grande, tem uma parte de mata fechada, a gente queria cercar pelo menos a frente dele todinha. Então a gente foi atrás de quê? Pedreiros, carpinteiros, pessoas que têm esse conhecimento para poder trabalhar e cercar esse terreno. O terreno tem nada. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Olha só, dá uma olhada aí, ó. Essa é a imagem do açude que tem no terreno, que os vizinhos estão usando ali a água do açude. Fora esse açude, tem uma represa, não. Tem um riacho que passa dentro do terreno também. Eu plantei alguns pezinhos de fruta lá, só pro desejo mesmo. Mas não tem nada. E a gente está tentando agora encontrar esse pedreiro. O que acontece? Nós estamos tendo essa dificuldade muito grande de encontrar alguém que a gente possa confiar de fazer o serviço. E como a gente não tem amizade, não conhecimento, a gente tem algumas indicações e algumas pessoas a gente procurou pela internet. E o que acontece? Apareceram 3 pedreiros, eu vou explicar para vocês as 3 situações que estão acontecendo. E quero a sugestão de vocês, o que vocês acham, cara? Porque no último vídeo que eu postei, vocês falaram pra mim não construir, pra mim juntar o dinheiro aqui nos Estados Unidos, levar o dinheiro e lá eu construir. Só que eu tenho medo, receio de quê? De não levar o suficiente, ou ter que ficar muito tempo ajuntando. Então, assim, pra mim não fica viável guardar o dinheiro e ir embora. Eu quero ir embora o mais rápido possível, eu tô pensando em ir embora o ano que vem. Então eu queria fazer um chalezinho pra mim morar, um chalezinho, uma casinha pra minha mãe, que ela vai ficar lá no sítio. Fazer o basicão assim e ir embora. E depois fazer a minha casa realmente, as coisas que eu quero estando lá. Essa é a intenção. Não sei se eu posso estar errado, vocês vão deixar no comentário. Mas é isso aí. E a gente já encontrou 3 pedreiros e a situação é essa. Eu vou passar pra vocês e não sei o que fazer. A princípio tá muito difícil encontrar mão de obra. Cara, é complicado. E eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar com vocês a situação. Então vem comigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Gente, desculpa aí, mas assim, eu já tô há 3 dias tentando gravar pra vocês. E toda vez eu fico falando, na hora que der uma parada nas entregas, nos intervalos eu gravo. Aí eu gravo uma parte, aí sai uma entrega, eu paro pra fazer a entrega. Quando eu volto eu já perdi o fio da meada. Então eu vou tentar prestar o máximo atenção no meu trânsito aqui e falar com vocês, porque senão eu não vou postar conteúdo, tá muito corrido. A gente tá numa fase complicadíssima aqui nos Estados Unidos também com a imigração, voltou a pleno vapor em todos os lugares, em todas as cidades de Massachusetts. Eu tô topando com a imigração, fazendo abordagem todos os dias, mais de uma vez por dia, tá? Infelizmente essa é a realidade e a gente decidiu, eu e minha esposa, que não tem o que fazer. A gente vai trabalhar, se chegar e se acabar, pegou. Ficar esquentando a cabeça com isso mais não. Focar no objetivo e seguir em frente. Então, vamos lá para esse vídeo de hoje. O pedreiro quer dinheiro e nem fez orçamento. Cara, é complicado. Sabe o que eu falo? Eu posso estar errado, você vai falar para mim, não, Bruno, você está errado, mas vamos lá. Eu costumo avaliar algumas coisas antes de contratar alguém. Não que eu quero ser exigente, mas o mínimo. E a primeira coisa que eu avalio num pedreiro, numa pessoa que eu quero contratar, eu quero os serviços dela, é se essa pessoa, quando você manda mensagem, aparece o azulzinho de visualização.
certo? Eu tenho pra mim que se eu contratar um pedreiro que tirou esse negócio de azulzinho de visualização, essa pessoa já tem um grande potencial de ser enrolada, de não responder mensagem, de ler e não falar nada, não querer responder. Então, se eu vou falar com o pedreiro e mando mensagem pra ele e não apareceu o azulzinho que ele leu e ele me responde, eu já fico com o pé atrás, eu já perdeu o ponto pra mim, eu já não quero contratar. E dos 3 pedreiros que eu entrei em contato, somente um aparece o azulzinho da visualização. É assim que ele vê, ele já responde também. Isso é um ponto positivo. Mas, cara, eu vou explicar pra vocês, não é julgando, é mostrando pra vocês a realidade do que eu tô passando pra tentar encontrar alguém pra mim poder trabalhar no sítio. Mas eu vou fazer essa entrega aqui e vou explicar pra vocês, já volto. Vamos lá, deixa eu tentar explicar pra vocês. Não é só esse ponto da visualização. Eu posso até encontrar um pedreiro bacana, gente boa, cobra o preço justo, que tirou o azulzinho da mensagem, sabe? Mas assim, eu falo que não é uma regra, é um ponto. É um sinal que eu já fico meio assim em dúvida. Mas vamos lá, 3 pedreiros, e eu vou explicar pra você a característica de cada um. Você que assiste meu canal, você já tá aqui bastante tempo, tem muita gente, já tem gente de 40 anos pra mais, aí pessoas vividas, pessoas que já passaram por muita coisa na vida. O seu comentário é importante pra mim. Eu só vou errar se eu quiser, entendeu? Mas eu preciso fazer alguma coisa no sítio. Primeiro entenda isso, eu preciso fazer alguma coisa lá. Eu não posso ir embora sem nada, levar um dinheiro, porque eu não sei a realidade. E você sabe que construção, você acha que vai gastar tanto, gasta 2, às vezes 3 vezes mais. Então se eu fizer o mínimo pra mim morar, eu consigo já movimentar a minha vida lá nesse lugar. Mas vamos lá. Nós temos 3 situações, 3 pedreiros. O primeiro eu encontrei pela internet, o segundo foi indicação. Pera aí que meu carro trancou aqui, eu não sei se ele vai abrir. Ah, tá. O primeiro eu encontrei pela internet, o segundo foi indicação e o terceiro indicação também, certo? 3 pedreiros, 3 pessoas totalmente diferentes, 3 situações totalmente diferentes. Vamos lá, o primeiro pedreiro é o pedreiro que eu encontrei pela internet, falei com ele, ele falou que tem uma equipe, trabalha com a família, e ele faz casa de alvenaria, casa de madeira, etc. A minha preferência é madeira, por N motivos, depois eu explico pra vocês, mas vamos lá. O cara conversa muito bem, gente boa, fala bem, não tem o azulzinho de visualização, só que esse cara tem um grande problema. Ele me manda, ele pede pra mim falar o serviço que eu quero, eu falo pra ele, ele demora 2, 3 dias pra me responder, quando me responde ele fala que tá fazendo orçamento, ele demora pra me responder, aí eu falo, beleza. Aí ele manda o orçamento pra mim do material do que eu quero fazer, tudo material. Aí eu fico perguntando pra ele, mas e o valor? Não, cara, vê o material aí e não combina o valor. Eu falei, manda o orçamento do valor pra mim, quanto você vai cobrar? E ele não fala. O primeiro pedreiro é um cara que demora pra me responder. Quando me responde, me manda o orçamento do material, mas ele não me fala o valor da mão de obra. Como que eu vou contratar alguém que não me dá um preço? Aí eu fecho com o cara, compro o material, demora um pouquinho, ele vai me cobrar o dobro, o triplo, e eu vai querer me matar por não pagar, etc. Então, o primeiro pedreiro é um cara que demora para responder, quando responde, manda o orçamento do material, mas até agora ele não falou o preço da mão de obra, ele não fala. E eu pergunto para ele, quanto vai ficar? Não, a gente vê aí, cara, vamos fazendo aí, não vai ficar caro não, mas ele não fala. Então é um cara que eu não tenho coragem de contratar. O segundo pedreiro é uma indicação, só que o segundo pedreiro, qual que é o problema dele? Ele responde rápido. Aparece o azulzinho da visualização do segundo, ele responde muito rápido. Eu mando mensagem, demora um pouquinho, ele responde. Ele vê, é o ponto positivo. O cara muito educado, inteligente, só que ele é um pedreiro que trabalha com grandes projetos, pessoa rica, e já não é meu perfil. Mas ele é muito atencioso e ele quer fazer o serviço. Agora, o grande problema desse pedreiro é que antes mesmo de eu contratar, ao invés dele fazer o orçamento, ele coloca milhões de dificuldades. Cara, eu não quero alguém que vai falar para mim os obstáculos do trabalho, eu quero alguém que vai falar o valor do trabalho. Até agora ele não conseguiu ir lá no sítio fazer orçamento, porque ele fica 1 hora do sítio, ele falou que é muito longe para ele ir lá, se eu não mando foto para ele do lugar, vídeos do lugar para ele fazer orçamento por vídeo e foto. Um pedreiro que não tem capacidade de sair da sua casa a 40 minutos para ir lá ver o serviço, para mim já é um ponto negativo demais. Segundo, ele fica colocando N empecilhos no serviço. Cara, então eu tenho que ver como vai fazer tal,
porque eu não mexo muito com madeira, mas eu tenho conhecimento, tem que ver se lá tem muita pedra para cavar, para fazer a cerca. Ah, mas aí eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, então eu tenho que somar quanto eu vou gastar de combustível. O cara tá querendo me cobrar até o ar que ele respira para ir lá. Tipo assim, ah, o ar que eu tô respirando para chegar lá na sua obra eu vou te cobrar, eu quero ver quanto vai ficar. Já vi que não tem como, cara, e também não me passou valores. E não consegue, fica exigindo que eu mostre tudo pra ele poder fazer de casa. Aí o que você me fala? Dá pra contratar? Também fico com o pé atrás, cara. E o terceiro pedreiro, tá, esse segundo pedreiro não é o que tem a visualização de azulzinho. Mas em outro ponto, é ruim. O terceiro pedreiro é o pedreiro... Desculpa os cortes aí, é porque tá saindo entrega e eu tenho que parar o vídeo e começar de novo. Não é fácil, cara. O terceiro pedreiro, ele não tem o azulzinho da visualização. É um cara gente boa, já é uma indicação. É uma pessoa da igreja. Eu fico com um pouco de pé atrás porque lidar com pedreiro crente é complicado, não é fácil. Mas é um cara humilde, um cara sincero, que está disposto a fazer. Ele combina bastante comigo na questão do que eu quero fazer, na experiência que ele tem. E como eu quero fazer por etapas, para ele também é melhor fazer por etapas, porque ele trabalha em outro lugar. Então vai ser bom para mim, bom para ele, etc. Só que é também enrolado. Eu não sei se todo pedreiro é enrolado, tipo, não consegue desenrolar a vida, vai postergando, empurrando com a barriga e tal. Ah, Bruno, mas e o pedreiro que quer dinheiro? O pedreiro que quer dinheiro, que me mandou mensagem esses dias, foi o primeiro pedreiro. Ele falou pra mim, mano, ele não me dá o valor, eu tô voltando lá no começo, ele não me dá o valor, mas ele falou pra mim, você não podia arrumar pra ele R$2.000 adiantado, pra ele poder resolver umas coisas, mas a gente fechava a obra. O cara me deu o orçamento dos material, não me dá o valor, ainda me pediu R$2.000. Eu já até bloqueei, cara, o primeiro, isso aí não vai ter nem como. Cara, não tem lógica. Eu penso comigo assim, eu já aviso, eu vou avisar os pedreiros, ó, eu não pago antecipado. Eu pago de acordo com a execução do trabalho. Você fez metade da obra, eu te pago 50%. Concluiu a obra, meu irmão vai aí fazer uma vistoria, ver se tá legal, eu te pago o restante. Ah, fez 30% da obra, eu te dou 30% do combinado. Eu acho que não tem outra forma. Se o pedreiro não aceitar essa proposta, eu não vou ter como contratar. Então, o terceiro e último pedreiro que eu falando pra vocês, que é o que mais tá combinando, ele não conseguiu até agora ir lá no sítio fazer orçamento também. Ah, tem os imprevistos da chuva? Tem os imprevistos da chuva. Ah, tem a questão de enrolação, eles têm outras coisas pra fazer. Então, cara, mas é o que tá mais próximo de fechar com ele. Agora, eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer, sabe? E eu quero ir embora ano que vem. Eu preciso fazer minha casinha lá, eu preciso fazer meu chalé, cercar, fazer as coisas que eu quero pra mim poder ir embora. E como que faz? Fala pra mim. Como que faz? Você já precisou de um pedreiro? Você já teve que contratar alguém? É fácil? Não é fácil? O que eu devo fazer, sabe? Tem hora que dá vontade de falar, não, vou juntar o dinheiro, vou lá e eu vou mexer e vou fazer. Mas, cara, eu tenho medo de ir sem nada, levar um dinheiro, ele não dá nem pra me construir minha casa, comprar móveis, nada, e aí? Fala pra mim, como que eu fico? Então a melhor opção que eu tenho é encontrar alguém de confiança, minha família tá lá, meu irmão vai acompanhar o serviço, fazer o mínimo que eu puder para mim poder ir para lá, um banheiro, uma cozinha, uma sala, colocar as coisas, comprar as coisas mais caras, ferramentas mais caras e vou lá fazer. Essa é a única opção que eu tenho. Você acha que devo fazer isso ou não? Eu não tenho outro jeito, né, cara? Ai, me ajuda aí, gente. Tô ficando louco, ó. Até minha sobrancelha tá de cabelo branco. Tá... Ai. E espero Deus que me dê a oportunidade de conseguir fazer também, porque aqui tá uma loucura. Uma loucura mesmo. Mas Deus é bom. Deus é bom. Eu vou voltar já, cara. Vou voltar a gravar pra vocês com mais frequência. Me desculpa por isso, tá? Mas obrigado por ter ficado até aqui. Tô te passando essa realidade. Esse canal não tem conversa. É o que tá acontecendo, você tá sabendo e acabou. Mas vou aguardar sua dica. Fica com Deus e até o próximo vídeo.